Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. Hoje nós vamos falar de um assunto que muitas vezes não percebemos ou deixamos de lado quando nós vamos empreender, quando nós vamos montar o nosso negócio, que é a questão da acústica. E para falar sobre isso hoje eu tenho aqui um especialista em acústica, o Ângelo Galbiati. Ângelo, seja muito bem-vindo. Opa, eu agradeço o convite, Henrique. Que bom estar aqui. Queria estar aqui antes, né? Opa, mas Poxa, tudo tem a sua hora. Obrigado, Tudo... cara. Muito legal. A acústica é pouco divulgada, é pouco conhecida. Sim. É uma das atividades que são desenvolvidas mais recentemente. Então é importante estar aqui falando para o povo de casa, tentar simplificar a linguagem, falar de acústica do jeito que encaixa no dia a dia de todo mundo, né? Porque nós percebemos, Ângelo, que nós vamos em muitos lugares, e o lugar é bonito, o lugar é legal, seja restaurante, escritório, sua casa, igreja, né? E você, às vezes, você fica incomodado, é um lugar que você não se sente bem ou que você não consegue ouvir nada. E às vezes, e muitas vezes, quem monta esse empreendimento, ele faz um senhor de investimento para fazer um negócio legal e esquece da parte do som, né? E isso é muito comum, não é mesmo? Muito comum, porque assim, como é pouco divulgado, a pessoa só lembra da acústica quando dói. Quando tem a reclamação. Sente uma dor. Quais são as dores mais frequentes? É uma reclamação de um barulho de um vizinho, quer dizer, a construtora não cuidou bem da acústica daquele empreendimento, daquele prédio. Sim. Quando é um restaurante, muita gente conversando. Quando é restaurante muito intimista, guardanapo de pano, as pessoas falam baixinho, tal, você pode colocar uma música, ambiente, tá de boa. Mas quando é mais popular, comidas mesas com 10 pessoas, o brasileiro fala alto, então a conversa começa a competir com o som. Isso tudo dá para resolver com acústica e a sonorização, que é a parte do áudio, do som, tá sempre junto com a acústica, porque é a mesma coisa. Perfeito. Né? Uma lida com os equipamentos que geram som e outros lidam com a arquitetura que responde ao som. Sim, e isso influi muito no sentimento da pessoa, não influi? Sim, é o fator psicoacústico e psicofisiológico. Psicoacústico? A psicoacústica é uma área que tem que ser estudada pelos arquitetos na faculdade, mas não é. A psicofisiologia do som é a forma como a gente absorve o som e transforma isso em pensamento. Ok. Isso que gera estresse no ambiente com ruído inadequado. Não é que é muito som ou pouco som. É o som inadequado, é um som com uma resposta que a arquitetura não está adequada. O prédio responde. Às vezes um cantor está cantando, a sala onde ele está, o estúdio, o restaurante, a sala de show, a igreja, ela canta junto com ele. Porque a voz dele se expande e às vezes até através de caixas de som. E ela encontra as paredes, teto, piso, móveis e volta. Vamos colocar aqui... E parece que são duas pessoas cantando, uma no microfone e outra pela sala. Então, vamos para quem não entende, porque, como você falou, essa não é um assunto diário falar sobre acústica, não é uma coisa que a gente fala em mesa de bar, que não aparece no jornal, que é a questão do som. O som são ondas, é isso? Vibrações. Ondas de vibração. Então, eu estou falando aqui... Tá vibrando aqui, tá se expandindo Vibra, bate vibra no e ar, se expande para o ar tudo. E o ar... E o ar, a vibração do ar é que transmite esse som. O nosso ouvido pega a vibração do ar através dos pelinhos, dos ossinhos e da pele e do esqueleto. Então, sons mais graves, como um motor de caminhão, um caminhão passando num buraco, tudo a gente sente com o esqueleto, baixão, com o tórax, um contrabaixo. A gente sente com o corpo, com o tórax e o crânio. E os sons mais médio-agudos, o som da voz, o som dos passarinhos, o som do apito, alguma coisa, a gente ouve com os cílios do ouvido. Mas som se propaga por onda e por ar. Isso. E como ele se propaga por onda e por ar, ele fica rebatendo, ele fica... Isso. Ele vai, ele volta. O papo do eco. O eco, por exemplo. Explica nada mais... o que é o eco. O eco é quando o som bate em algum lugar e volta e você tem a impressão de dois sons. O som original... E depois vem o som refletido pelas paredes, ou pelo muro, pelas árvores. Eu falo, alô,
alô, você escuta como se fosse uma outra pessoa repetindo o seu Aí alô. bate na parede Isso e o alô eco. volta. Eco, que Então, tecnicamente alô, usa o termo alô. delay, que é atraso. Atraso, Mas é delay. o eco. Eco é uma repetição, né? E o delay é esse atraso. É, E a gente divide a reflexão do som em eco, que é o delay, e a reverberação. certo. A reverberação é quando tem muitas reflexões por segundo e você não percebe as vozes separadamente. O som, ele cria uma continuidade. Por exemplo, eu bato uma palma, ela é instantânea. Ok. É um som instantâneo. Como a gente está num ambiente, o ambiente vai devolver esse som. Ele bate da mesa no teto, da mesa no teto, da mesa no teto, milhares de vezes. Sim. Até ele se extinguir. Perfeito. E isso dá um prolongamento para o som da palma. Ela deixa de ser um som instantâneo, que aqui acabou o som da palma. Sim. Mas o ambiente continua reverberando. Ok. Por isso que a gente usa esse termo para várias coisas. Estão Reverbera. Batendo, voltando, batendo, se voltando. a gente fosse ver, eu ia bater palma aqui, ia ter um monte de coisas indo e E batendo uma aqui. curiosidade, o Sim. nosso cérebro, com variação de pessoa para pessoa, ele entende o som simultâneo quando ele tem diferença de distância de menos de 17 metros. Perfeito. Que dá mais ou menos 50 milissegundos. Perfeito. Quando deu 50 milissegundos, que é 1/20 de segundo, ele bateu e voltou, deu menos, você percebe como a mesma voz reforçada pelo ambiente. Ok. Quando dá mais de 17 metros, por exemplo, você está numa igreja de 30 metros de profundidade, o som bate lá, quando ele volta no pastor, ele percorreu 30 metros. 30 Perfeito. metros, ele deu 60 metros. 60 metros. Então o atraso é muito mais que 17. Então tem um segundo pastor falando lá no fundo da igreja, remedando, imitando o pastor que está no altar. Então isso é um problema muito frequente de acústica em igreja, por exemplo. Perfeito. O pastor está falando e ele fica irritado porque tem um pastor repetindo ele da parede. E isso irrita, incomoda, atrapalha, tira concentração, atrapalha até a fala do pastor e atrapalha a inteligibilidade do irmão que está assistindo, Sim. né? Perfeito. Por quê? Isso é a diferença de reverberação. Porque quem está ouvindo também está ouvindo os dois pastores, né? Isso, e ao mesmo tempo, além do eco, do delay, desse atraso de 60 metros, ainda tem a reverberação do ambiente, que são todas as paredes paralelas, teto paralelo com piso, tudo que fica refletindo de lá para cá, de lá para cá, milhares de vezes. Então causa um prolongamento. Então, além de se prolongar esse som, que diminui a clareza com que a voz é entendida. Certo. Ainda tem o eco, que é o delay, que embola tudo. Parece que são duas pessoas falando, mais a reverberação vira aquele bolo. Sim. Então a voz perde a inteligibilidade. Por que é a clareza da voz? É a voz principal, Sim. Ela atingiu o ouvido do ouvinte com intensidade muito maior do que o ruído de fundo. Perfeito. Então, se o ruído de fundo está ganhando da voz, você não entende o que está sendo dito. Perfeito. E aí fica tudo confuso. Aí cansa. Criança chora, o velho quer ir embora, e o adulto de idade média acaba ficando porque ele tem aquela obrigação, aquele compromisso não ser cancelado. Mas tem gente que não tem vontade de voltar em algum compromisso, em algum tipo de ambiente, em qualquer atividade, e não sabe por quê. Às vezes ele foi tão bombardeado por ruído, o cérebro gasta tanta energia para separar o som do ruído, o joio do trigo, que ele vai embora cansado. O cara se esgota e não quer repetir aquela atividade naquele local. Perfeito. Tem um amigo, por exemplo, que ele não comia em determinado restaurante mais. Certo. Um estrangeiro. Ele veio da Dinamarca, lá tem tratamento acústico para tudo. Qualquer restaurante, qualquer hospital tem tratamento acústico. Sim. E ele veio para cá, ele ia num restaurante que ele gostava da comida, mas ele parou de ir porque começou a lotar demais e o ruído incomodava ele, ele não estava acostumado com aquilo. Perfeito. E ele sabia que era pelo ruído, mas tem gente que não volta e não sabe por quê. Eu já fui em restaurantes que tem aquele ar-condicionado no meio. Sei. Ô, meu, não dá para comer. Aquilo parece que está te pressionando. Isso. Entendeu? Aquilo está te pressionando. Tem atenuador acústico para isso. Então. A gente fabrica. Eu já projetei, já fabriquei atenuador acústico. Porque você que legal. Absorve o ruído antes do ar sair. Então nós podemos falar que nós temos que buscar um conforto acústico. A palavra que se estuda no curso de arquitetura, na disciplina, quando tem acústica, os cursos nem vê acústica. Ok. É da parte de conforto ambiental. Conforto ambiental. Que inclui acústica, iluminação e refrigeração do ambiente. Olha que bacana. A acústica é um dos tripés do conforto ambiental. É o conforto acústico. Porque você tem que se sentir bem no lugar, né? E também nos ambientes de trabalho, né, Ângelo? Sim, sim.
escritório, Sim, fábrica. muda o desempenho da equipe, muda a produtividade quando você tem um tratamento acústico adequado dentro do ambiente. Sim, Se sim. quiser, eu posso dar uns exemplos Pô, por rápidos. favor. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente fala de gestão, a minha área é de gestão. Isso. E eu percebo, Ângelo, que tem ambientes de trabalho que não é pelo volume alto, né? Porque quando você está com trabalho com uma máquina que faz muito barulho, você põe o tampão e está tudo bem, em tese, né? Mas eu vejo escritório, eu vejo em lugares de manufatura que não fazem muito barulho, mas o ambiente é ruim. Né? Dá os exemplos aí. Por exemplo, tá? Vou falar de coisas reais, por exemplo. A gente fez 3 andares no edifício na Gleba Palhano, no Certo. Torre Siena. Foram 3 andares de uma empresa, posso falar o nome? Fica à É uma vontade. multinacional, chama Bela Agrícola. Bela Hoje é de Agrícola, chineses, opa, né? É de chineses. Mas Foram sensacional. 1.200 metros quadrados de escritório em 3 andares. Sim. E lá o problema era qual? Que eles mudaram para o ambiente e perceberam depois da mudança que estava muito ruído, tinha áreas que tinha 20 funcionários em uma sala grande, as mesas Sim. afastadas. Mas o ruído estava atrapalhando a concentração, um falava no telefone e atrapalhava o outro, né? Sim. E a gente não podia isolar isso. Salas de reunião, que vazava conteúdo de reunião por falta de isolamento acústico. Então tinha alguns probleminhas que foram detectados depois do escritório montado. Sim. Então a gente foi chamado para identificar os problemas e tentar resolver, e a gente acabou pegando a causa, né? Pegando o projeto, a gente conseguiu resolver isso, porque você tem que absorver esse ruído para ele não voltar. Perfeito. Porque o som em volta da pessoa, a pessoa projeta a voz ali para outra, vai ter uma certa limitação, mas quando isso se projeta na arquitetura e volta, ele volta potencializado. Sim. Por exemplo, o nosso ruído aqui, a minha voz tem um volume, vamos supor, eu estou falando aqui 70 dB. Ok. Tá? A mesa, como ela está a menos de 1,20 m da minha boca, ela está refletindo esse mesmo 70 dB de volta. E ele soma. Aí Entendi. 70 dB mais 70 dB dá? 140. Não, 73. Oh! Porque o som é outra matemática, tá vendo? É outra coisa que os arquitetos se confundem um pouco, tal. O som é tratado com uma grandeza logarítmica, então a curva é diferente da reta. Então, entendi. 70 mais 70 é 73. 100 mais 100 é 103. Então, 3 dB, quando você tem um ruído de 100, que é uma banda tocando num show, uma banda de rock tocando, 100 até 110 dB, o 3 dB a mais é muito som. dB é decibéis, Decibéis, é a escala de medição de som. Ok. O certo é decibéis, mas ficou agora Tudo os dois, bem. decibéis ou decibéis. E aí, quando você tem a nossa voz aqui a 70, eu ponho mais 3 dB, não é tanto quanto 100 dB. Entendi. Então, é uma grandeza que é variável, dependendo do nível que você está trabalhando. Perfeito. E então, isso para quê? Porque, por exemplo, está num escritório, ele tem 80 metros quadrados, tem uma distância de 10 metros entre uma ponta e outra. Ok. Num ambiente reflexivo, que só tem madeira, mármore, madeira não é material acústico, tá? Madeira, mármore, vidro, MDF de móveis, tudo, isso é tudo reflexivo. Ok. Então, esse som... Não absorve. Vamos supor, esse som 70 dB que a pessoa fala aqui, ele vai chegar lá com um caimento, mas ele vai chegar quase 70 do outro lado. Entendi. Se a gente instala forro absorvente e pelo menos uma parede absorvente, esse som vai chegar 9 dB abaixo aqui, porque ele não tem apoio para se amplificar no caminho dele. Entendi. Então ele sai daquela pessoa, quando ele chega na outra do outro lado, ele já está 9 dB a menos. E 9 dB é tipo 16 vezes a menos, né? Entendi. Você divide por 16, então o som chega muito mais baixo. Então a diferença de se tratar um escritório com 20 pessoas trabalhando e não tratar é a diferença da viabilidade ou inviabilidade do trabalho. E você sabe que a gente está falando agora vai sair a NR1, Norma Regulamentadora número 1, que trabalha muito com aspectos, aspectos psicológicos. Subjetivos. Então, do ambiente de trabalho. Entendeu? A acústica tá no topo. E a acústica... Temperatura também, Temperatura, né? É o que você falou do tripé, né? Um ambiente refrigerado e bem iluminado, ele vai render mais, assim como a acústica. Entendi. E aí, de repente, as empresas vão ter que começar a se preocupar com isso. Mais, né? Porque vai começar a doer no bolso. Exatamente. Vai começar a doer na certificação que ela vai precisar, né? E um lugar com má acústica, Ângelo,
ele provoca, como a gente está falando, que provoca sentimento nas pessoas. Sim. Então, maior irritabilidade nesse sentido? Sim, todo som ele provoca um sentimento. Você tem uma música tranquila, de composições harmoniosas, tal. Você cria uma certa segurança no ambiente, você fica Sim. calmo. Você pega um rock, a origem do rock é rebeldia. Sim. É para cutucar o sistema, é para protestar Sim, contra as sim. coisas que a gente... Pelo menos que era. o roqueiro, né? Pelo menos o tempo que o rock foi inventado era, Porque né? agora tem um O rock. rock clássico. Então. Tá bom, não vamos entrar não nessa vamos entrar, seara, porque dá pano pra manga. Então, assim, por exemplo, você põe uma música tipo, mais virou agressiva. coisa de velho, tá ligado? Pode crer. Coisa de careta. Coisa de careta. Agora o rock é careta. Rock é careta, Tá. Oh, meu Deus. Mas assim, voltando ao assunto da agressividade ou não do som, né? Sim. Quando você põe um rock, pela harmonia, pelo jeito, pelo timbre dos instrumentos, tal, ele é agressivo. Sim, E lógico. causa uma certa revolta. É. Você fica acordado, fica alerta, fica querendo, né, questionar as coisas, né? E o ambiente é a mesma coisa. Você pega um ambiente que está bem absorvidinho, bem quietinho, não tem reflexões redundantes, que é de parede a parede, Sim. que fica prolongando muito o reverb, né? Sim. Você tem mais segurança, mais calma, mais intimidade no que você fala. Sim. Você tem mais confidencialidade das conversas, né? Perfeito. E você fala com mais tranquilidade, mais relaxado. O cérebro gasta menos energia para tirar o ruído do som, para poder entender o que a pessoa está falando. Sim. Isso tudo melhora. Quando você tem um ambiente muito vivo, tipo uma cozinha, tipo uma garagem, que é a garagem de prédio, que é tudo reflexivo, se cair uma chave no chão, todo mundo escuta. Porque é tudo reflexivo. Então, esse aumento do som, cada vez que ele encosta na parede, ele volta com o dobro do volume. Sim. Se essa parede não tem o tratamento acústico, é o dobro, é o quádruplo, é o 8 sabe vezes que eu mais. percebo quando eu guardo, eu tenho um escritório e é no subsolo. A garagem subsolo. Quando eu entro com som alto, eu abro a porta do carro, nossa, cara, parece que o som se propaga pela garagem inteira, né? Parece que eu aumentei o volume. E isso a gente está falando só de tratamento acústico. Certo. Que é a resposta da arquitetura para o som que você gerou lá dentro. Certo. Tá? Isso é uma parte da acústica. A acústica trabalha com vibrações. Okay. Então, assim, você trabalha a vibração do ar e o ouvido e a psique humana e o cérebro dentro de um ambiente. Perfeito. Tá? Aí a parte do isolamento, que é tão importante quanto... Isolamento. O isolamento acústico é tratado à parte. São outras técnicas, então, são outros cálculos. Então, peraí. Então, a até agora, não é uma coisa só. Até agora a gente está falando sobre... Tratamento. Ou seja, eu estou falando como é que o som rebate, como é que eu elimino essa reverberação para tornar um ambiente mais confortável. Isso. Tem a ver com conforto ambiental, acústica ambiental, do tratamento interno, da resposta do ambiente ao som que é gerado lá dentro. Eu estou olhando para dentro. Isso, olhando para dentro e para o ser humano. Agora a gente está falando sobre isolamento. Ou seja, não deixar o som sair. E entrar. Perfeito. E aí, na parte de tratamento é isso. Você reveste, você absorve, você desvia, você difunde o som até ele ficar confortável. Eu vejo. E são técnicas, né? Isso são anos de estudo para chegar nessa técnica. Eu vejo que tem, antigamente, eu tinha uma banda e a gente falava que tinha que criar um estúdio com caixa de ovo. Que servia para... como é que chama? Se fosse aquela espuminha cheia de bolinhas, é igual aquela ali? Certo. Ia fazer mais efeito. Certo. É porque o formato da caixa de ovo era parecido com essa parece isso mesmo. Mas não adianta nada. Não sei se você lembra, mas a gente se conheceu lá atrás, a gente tinha um estúdio de caixa de ovo. Eu lembro. Ele pegou fogo, a gente perdeu tudo. Aí que a gente aprendeu que era uma porcaria. Fora que vocês quase morreram lá dentro. Mas então, a caixa de ovo não é Não usem cola de sapateiro, senhores. E a caixa de ovo, essas coisas. gente, a caixa de ovo, ela nem absorve e nem isola. Então ela não serve para tratamento, muito menos para isolamento. Tá? Só serve para perder tempo. Assim como o isopor. Isopor não é material acústico, nem para isolar, nem para tratar. Então fala, vou pôr isopor, tem isopor intransparente. Isso não tem nada de acústica. Perfeito. O isopor, entre duas paredes, ele faz uma ponte acústica. Ele passa mais som do que se deixar o ar. Olha e o ar é mais barato que o isopor. Então deixe ar, mas não põe isopor. Entendi. Então, até agora nós estávamos falando de conforto acústico e tratamento interno. Vamos para o isolamento. Tá, o isolamento é dividido em duas frentes. Ok. A primeira frente são os sons que a gente chama de sons aéreos,
que é a nossa voz que bate na parede, você escuta a fala lá do outro lado. Por Sim. quê? Vaza por um buraquinho de uma tomada, Ah, uma fresta numa janela, uma janela com vidro fino, esse vidro vibra e vira um alto-falante e passa o som para fora. São perfeito. sons aéreos. Ok. E tem os outros que são de vibração estrutural, são sons transmitidos por impacto, ruído de impacto, que é quando você está no teu apartamento, o vizinho arrasta a cadeira em cima, você escuta. Perfeito. Ou Isso ele tá não andando. adianta pôr espuminha no seu teto, não adianta pôr um forro, porque isso é um ruído estrutural. É um ruído de vibração mecânica, é um ruído de impacto. Ok. Então ele bate naquele piso, ele se transmite não só para o teu teto, mas para as paredes, para a estrutura do prédio inteiro. Perfeito. Vibra o prédio inteiro. Isso, você dá uma martelada num apartamento, essa martelada se propaga para o prédio inteiro. Não adianta você pôr uma espuminha lá que não vai isolar. É Perfeito. lenda. Então muita gente vai por dicas de internet Sim. e acaba gastando dinheiro e depois me liga. Fala, cara, eu já gastei com forro, já gastei não sei o quê, já briguei com o vizinho, já briguei com o síndico. Aí ele vai atrás de acústica. Perfeito. Aí já gastou dinheiro, já gastou paciência, já tá no advogado. Aí eu falo que não tem jeito, que teria que fazer um piso flutuante no andar de cima. Ele fala, mas agora eu não tenho mais relação com o meu vizinho. Eu falo, se você preservasse a amizade com o vizinho, você falava, ó, eu tenho dinheiro, eu vou te propor, eu vou pagar um piso flutuante para você pôr na sala, na cozinha, no corredor, nos lugares críticos, né? Sim. E aí você não me incomoda mais, eu não te incomodo mais. E que é o que a construtora devia fazer e não faz. Perfeito. É caro isso? Não é caro, é que tem técnica e encarece um pouco. Tudo que encarece um pouco, eles vão cortando. Perfeito. Construção civil, sabe? Tem normas, tô ligado, né? E são 3 níveis de norma. O mínimo, o intermediário e o superior. Nenhuma construtora eu vi ter superior. Entendi. Teve construtora que falou que era intermediário, mas você vai medir, tá no mínimo. Entendi. Então, tem umas que nem o mínimo conta. E as que estão no mínimo, Por quê? então... O mínimo é pôr uma manta e pôr o piso laminado em cima de uma manta, por exemplo. Entendi. Só que o cara põe o piso e coloca o rodapé encostado no piso, parafusado na parede. Aí o piso vibra com a cadeira, passa pro rodapé e o rodapé vibra a parede e transmite pro prédio todo. Isso é um ruído de impacto transmitido por via estrutural. Perfeito. Isso são outras técnicas. Na hora do rodapé, você tem que pôr a borrachinha, elevar o rodapé, não pode ter contato físico. Não é uma coisa que a gente vai aprender vendo vídeo na internet. Não é trivial. Tem vários pormenores. Gostei. É igual operar uma pessoa, não é só chegar e cortar e arrancar um tumor. Né? Entendi. Então tem que ter estudo. E a questão do isolamento, Ângelo, eu vejo também muito importante, porque é a questão do vizinho, a questão até... Que também é conforto. Que é conforto, da questão comercial, né? Porque, de repente, você tem uma atividade que promove um pouco mais de ruído e o vizinho, o cara do lado... Eu vejo isso muito em prédio, Ângelo. Tem fiscalização para isso hoje em dia, graças a Deus. Uma vez eu estava em busca de uma sala, para montar uma sala de aula, e você até acompanhou um pouco desse momento. Sim, me lembro. E eu fui em algumas salas de prédios novos, tal, que eu, quando entrava na sala para ver a sala, eu estava ouvindo o que o cara do lado estava falando, da outra sala estava falando. Você vê, nem a intimidade tinha. Nem intimidade. Confidencialidade. Você ouvia o cara do lado, e de repente você não ouvia nitidamente, mas você ouvia... Né? Que é tudo. E aí eu imaginava eu dando aula. Eu falava, eu vou dar aula para o andar inteiro aqui. A hora que eu começar a falar, eu tenho a voz grave, tenho a voz mais firme. Eu falei, eu começo a falar que o andar inteiro vai ouvir a minha aula. Ou seja, eu ia acabar inviabilizando o meu negócio. O seu negócio era aula. O meu negócio é aula. Eu já estava imaginando o cara vir bater na minha porta e falou, dá para aula mais baixo. Dá aula mais baixo? Não dá, né, cara? Isso que acontece. Não dá. Né? Então, a questão... E também o que você falou, né? Não só a questão de isolar o som que está de dentro para fora, mas de fora para dentro. E os sons aéreos, que depende de buraquinhos, janelinhas e orifícios por onde o som passa. Faz muita diferença. Fresta de porta, e o som de impacto. Então, você tem o som de impacto, que é estrutural, que é de batidinhas e tal, o som aéreo, e você tem o tratamento interno. Então, a acústica trabalha nessas 3 vertentes. Sim. E a questão da fresta? Só tem um buraquinho ali. Passa. Uma fresta de 3 milímetros passa 20% do som ali.
de uma Vixe. porta, por exemplo. Uma frestinha põe tudo a perder. Sim, O som acha uma fresta, porque a pressão é vibração, esse ar vai vibrando. Onde ele achar um furinho, a vibração vai passar. sim. E não é o som que se propaga, né? É a vibração dele. E a vibração No outro dia a dele. gente pode falar mais, ter mais Mas detalhes. mas é legal porque é tudo física, né? É. E a questão, Henrique, da física na arquitetura e no som é uma questão de projeto ou não projeto. Ou você projeta antes, ou você vai correr atrás do prejuízo depois. Perfeito, vai ter que E o remendar. que você faz, por exemplo? Você fez uma igreja maravilhosa, ela tem fluxo de pessoas, ela tem refrigeração, ela tem um baita equipamento de som, tem um técnico maravilhoso, um pastor com uma voz boa, e a igreja tá linda, maravilhosa, e você colocou mármore, colocou ACM, colocou a melhor revestimento para os irmãos ter uma igreja que eles merecem, que Deus merece e tal. E aí, na hora de inaugurar, o vizinho já liga para a polícia. Porque ele não é da mesma religião que você e tal. Lógico, tá Acontece isso. incomodando. Aí que o pastor vai correr atrás do prejuízo. Entendi. Entendeu? Porque não projetou. Então, o que a gente divulga? Eu costumo falar uma coisa que pode parecer arrogante no meio profissional. Eu vou espirrar, desculpa. Tá, Não vou fica à mais. vontade. Tá. Por exemplo, o projeto acústico, ele tem que vir antes do arquitetônico. Isso parece ser arrogância nossa, mas não é. Por quê? As dimensões do templo, as dimensões de um estúdio ou de uma sala, que onde vai ter som e Entendi. música, as dimensões, a proporção, por exemplo, 10x20 ou 10x18, o som muda completamente. Entendi. Porque o ambiente é um instrumento musical. Ele tem, basicamente, quando ele é um paralelepípedo, um quadrado, um retângulo, ele tem 3 notas musicais principais, que são frequências, mas, na verdade, são notas. Para o ser humano, são notas musicais. Tá. Você tem que harmonizar essas 3 frequências para dar um acorde harmonioso. Certo. A partir daí, a igreja ou o estúdio já sai com um som melhorzinho. É uma Mas imagem não tridimensional da parada. Você tem a largura, é uma nota musical, o comprimento é outra nota musical, como se fosse uma flauta grande, uma flauta menor, dá um som mais agudo, mais grave. Olha que legal, e o pé direito, cara. que é a altura, é uma terceira nota. É como você chegar no piano e tocar 3 teclas de uma vez. Entendi. Você cria um acorde. Se você não escolher bem essas 3 teclas, vira uma coisa E esdrúxula. aí, quando você fala que o projeto Isso é o arquitetônico tem o projeto acústico tem que vir antes do projeto Por arquitetônico. quê? Por quê? Porque, por exemplo, além das dimensões que você pode modular antes da obra, Sim. você tem um material de alicerce, você tem um material de parede. Por exemplo, uma parede de alvenaria convencional vai isolar em torno de 30 dB. Ok. Tá? Para uma banda tocando no altar, outro dia eu fui fazer uma medição numa igreja, a banda estava tocando a 110 dB na beira do palco. Certo. Se a parede de tijolo baiano furado com reboco de 1,5 de cada lado isola 30 dB no máximo, vai sobrar 70 dB. Não, 30 vai sobrar 80 dB. 80 dB. A norma brasileira permite que você emita de ruído no máximo 50 dB. No período dos cultos, que é o período da noite. Londrina, Entendi. a partir das 19 horas, é 50 na área residencial e 55 numa área comercial. Perfeito. E durante o dia você tem 5 dB a mais. E não é esse negócio de dia pode tudo, à noite não pode nada. De Sim. dia você pode 5 dB a mais de ruído. E Certo. à noite 5 dB a menos, mas a lei vale 24 horas. Perfeito. E aí o que acontece? Tem paredes, aí para resolver isso, o que tem que fazer? Da igreja pronta com alvenaria convencional. Tem que fazer uma segunda parede, totalmente amortecida, com amortecedor no alicerce, amortecedor na fixação. O que é um amortecedor? É uma borracha, um amortecedor de óleo, é uma Ok. mola, que quando essa parede vibrar, ela não passa ruído estrutural para outra Perfeito. parede. Perfeito. Então ela realmente vai isolar. Ela vai segurar É uma o ruído de suspensão da impacto. parede, É uma suspensão, como se fosse um... E aí que tem que fazer o box in na box. É uma caixa dentro da caixa. Então o piso tem que ser flutuante, porque senão o som da banda bate no piso e se irradia para os vizinhos. Sim. Pega na calçadinha do vizinho, no muro, e esse som vai se expandir para a vizinhança. Perfeito. Então tem que ter piso flutuante, uma parede flutuante e um teto flutuante, tudo em amortecedores. Entendi. E isso encarece muito a obra. O que a gente faz? Eu desenvolvi junto com um doutor da Unicamp, uma vez em 2010, Qual é o nome dele? o José Augusto Manes. Meu Ok. parceirão José Manes, grande abraço, meu mestre. Foi um grande professor para mim. E na época, em 2010, eu estava há uns 7 anos trabalhando com acústica. E eu estava Sim. ainda estudando muito. Em 2010 você já estava há 7 anos trabalhando Eu com estudo acústica. desde 92. Quando eu entrei no curso de física na UEL, em 1992, eu comecei a usar acústica porque eu sempre fui músico. Sim, Sou músico desde criança. perfeito. Então a música me levou ao som, ao áudio,
E a minha percepção de ambientes ruins me levou para a acústica. Então, eu vi sempre com essa inquietude em relação à acústica, som, vibração. Sim. Então, eu fiz o curso de física, não me formei, mas fiz 6 anos do curso. Tive condição de estudar bastante. E aí, em 2007, eu comecei a trabalhar com o Manes. Eu queria que ele me desse aula, eu queria fazer mestrado, ele ia ser meu orientador, não deu certo, deu ir para Você Campinas. depois se formou em música, né? Depois eu me formei em música, eu juntei a música com a física e deu na acústica. E deu na acústica. Quando eu conheci o Manes, eu já era formado em música. E aí a gente foi fazer juntos um projeto de uma igreja fora, uma igreja de 2.000 metros quadrados, para 2.000 pessoas. E a gente desenvolveu uma parede lá que uma única alvenaria isolava tudo que precisava, isolava 67 dB. Então, você tem uma banda tocando a 110, você vai ter menos de 50 dB vazando por aquela parede. Então, você não precisou gastar com amortecedor, com segunda parede, com reboco, com material acústico nenhum. A igreja levantou aquela alvenaria que a gente especificou, aumentou o custo em 20%. Só que se não tivesse essa, a parede interna ia custar o dobro da parede original. Então, ia aumentar 300%, 200%. Entendi. Aumentou só 20%. E uma outra coisa... E a igreja está lá funcionando, o vizinho não reclama. E outra coisa que você falou legal, cara. Você pegou e falou, não, a construção aumentou em 20%. A parede A parede aumentou em 20%. Mas a obra diminui no geral. Mas a obra diminui no geral e na compra de equipamentos de som também. Você distribui o som. Mas aí termo de isolamento. E aí o que aconteceu nessa mesma igreja? Um outro exemplo interessante, onde o tratamento acústico interno trabalha a favor do isolamento para a vizinhança. Perfeito. A igreja tinha que ficar de portas abertas, era uma porta de 4 metros de largura, a por 2 metros e meio de altura. Aberta. E como que vai fechar essa porta? A porta ficou aberta. Da rua você via o palco. Por que o som não vazava? Vazava menos que a norma. Porque tinha tratamento interno e a gente colocou absorvedores acústicos no caminho do som até a porta. Então, todo aquele corredor, antecâmara, antessala. Então, você estava vendo o palco, mas o som, conforme ele vinha, ele ia sendo absorvido pelas paredes. Só saía um pouquinho, só o que era relativo àquela janelinha. Entendi. Aquela porta. Numa igreja de 2.000 metros, a porta de 4 por 2,5 não era nada. Não é nada, é uma janela. Então, o som que sobrava para vazar já tinha sido absorvido pelo tratamento interno. Então, além de gerar conforto interno, ajudava no isolamento que a igreja pôde trabalhar com porta aberta. Olha, que bacana. Que coisa maravilhosa. E a gente não percebe isso. E aí a obra, dia a dia. Essa igreja eu não simulei custo, tá? Mas eu fiz numa outra igreja que era 1.000 metros quadrados, eu fiz uma simulação com um engenheiro que era pastor. Foi meu amigo, Celso Silva. Celsão, um grande abraço. Ele chegou comigo, quando ele me conheceu, ele chegou com um questionamento. Falou, olha, eu tenho uma igreja aqui, eu vou fazer assim, assim, assim. O orçamento da igreja está em 1.100.000. O que você pode me ajudar para fazer acústica e quanto eu vou gastar? Aí a gente sentou, tomou um café e ficou fazendo conta um dia inteiro, fazendo conta. De manhã ele voltou, almoçou, voltou à tarde a gente terminou de fazer as contas. Para a igreja de 1.100.000, feita convencionalmente, ele ia gastar mais praticamente quase 1 milhão, era 900.000 de acústica. Para ele resolver o problema de acústica, de isolamento e de conforto interno. Ok. Tá, então daria 2 milhões a obra. De 1.100.000, ela foi para 2 milhões. Eu falei, pastor, vamos fazer um teste? Vamos tirar os materiais que a gente não vai usar, porque a gente vai cobrir com material acústico. Vai substituir parede. Então vamos tirar o custo de todos os materiais que a gente não vai usar. Perfeito. E vamos substituir por materiais que atendem acústica. A obra de 1.100.000 foi para 1.030.000. Olha que bacana, ficou mais barato. E eu falei, não vale 70 o meu trabalho? De projeto acústico? Não vale 70? Perfeito. Para a obra ficar no mesmo preço, economizar 900.000 de acústica. Perfeito. Então, essa obra me abriu a mente e hoje eu divulgo. O projeto acústico entra antes do arquitetônico. Por favor, gente. Ou seja, eu estou pensando no negócio, em abrir um negócio, montar uma empresa. Você já sabe que vai ter ruído. Você já sabe que vai ter ruído. Então, antes de você ir lá e fazer... Você procura um engenheiro acústico, uma empresa de projeto acústico. E fala, vou fazer isso, o que eu preciso? Aí o cara fala assim, em vez de você fazer, a ideia ideal é tantos metros, como você falou, em vez de fazer 20, faz 18. Ou faz 17. Isso, ou muda. Ou muda. O vidro, por exemplo, é ruim, é um vilão. Mas se você der um ângulo certo, ele vai ajudar o som a refletir para a plateia do jeito certo e não vai ter paralelismo. Você quebra o paralelismo no ângulo.
Por isso que as paredes de alguns auditórios são em zigue-zague. Então, isso que eu ia te falar. Você não mata o som, Ou a seja, orquestra toca, a sala aumenta o som da orquestra, e sim, você não mata isso e você não tem o paralelismo que gera o reverb excessivo. entendi. Essa reflexão está sendo a favor da sonorização. Então você diminui o equipamento de som e o teatro todo manda essa orquestra para o fundo da plateia, que está Perfeito. desprivilegiada lá. Perfeito. E por isso que... E são outras técnicas, por tem isso que muito... nem o tratamento tem receita de bolo. Entendi. Desculpa. E aí, é o que você falou das paredes serem Aham, tortas, isso. um cineco de que parece que saltam para fora. Isso, esses Isso relevos, tudo tudo é não é acústica. arquitetura, é Não, é acústica. acústica. É porque olha e você fala, nossa, que bonito que o cara colocou aqui, o Primeiro- arquiteto é bom, né? Mas não tem Primeiro nada a ver. mandamento da acústica interna: não É. construirás paredes paralelas. Não considerar para uma... você fala assim. Uma parede contra a outra paralela. Não faz. Faz sempre um ângulo, alguma coisa caída para cá, para lá. Entendi. Só que aí tem que ver o ângulo, né? Se você põe ao contrário, esse som da plateia murmurando, cantando junto, Vai pode ir pro- tudo pro palco, pro altar. Exatamente. Entendi. E aí dá microfonia e começa, entendeu? Outra coisa também, o aquário da bateria. Eu sou o libertador dos bateristas. Tá. Aquário de bateria que você fala é... Aquele vidro, aquela aquele cabine vidro- que põe o baterista dentro. A bateria Perfeito. incomoda o pastor. Incomoda Sim. os irmãos que estão em cima do altar rezando. Quando toca o Ministério de Música, aquela bateria incomoda. O pessoal vai lá e põe Perfeito. o aquário. Perfeito. Por quê? Porque não tem o tratamento no altar adequado. Aí a gente chega para fazer um projeto desse, primeira coisa, eu falo, pastor, isso se incomoda da gente retirar esse aquário, pôr a bateria solta? Porque você tem o som natural da bateria, ele é muito mais bonito. Perfeito. O que está irritando é o som dos pratos vindo da parede. Então vamos tratar essas paredes, vamos tratar esse teto do altar, vamos tirar esse músico de dentro do confinamento, vamos libertar esse Sim. coraçãozinho, deixa ele tocar junto com os coleguinhas, né? Não deixa ele isolado, Aí não precisa. No máximo a gente põe, Libertador dos no bateristas máximo a gente é põe um melhor. anteparo pequeno, assim, Sim. de acrílico, entre os pratos da bateria, o microfone principal do cantor, do pastor, Sim. já resolve, não precisa aquele aquário todo, trancar o cara, porque o cara vai ficar com calor, põe um ventilador, aí o barulho do ventilador vai entrar nos microfones, Sem dúvida. aí vai pôr um ar-condicionado, o cara vai ficar gripado, é uma despesa a mais. É mais barato tratar o altar do que fazer o aquário. Entendi. É umas sacadas que é que era o Que a internet o olhar não comum. fala. Não é só a internet. O olhar comum não É. bate o olho. Só vai pensar nisso quem teve a dor e teve a ideia de procurar alguém para resolver. Que legal. E a gente vive de resolver essas Que dores. legal, É o que legal. meu ofício hoje, É. objetivo de vida. Uma outra coisa que eu percebo, Ângelo, é que agora as pessoas, como equipamentos ficaram mais baratos, tem um computador, que você tem um estúdio dentro do computador, as pessoas começaram, não que não faziam, mas agora estão fazendo, acredito, muito mais, estúdios dentro de casa. O cara é um os home guitarrista, studios, né? os home studios. E aí? Tá rolando muito home studio, as pessoas estão Tá rolando. procurando. Isso é ótimo, porque a produção musical foi descentralizada. Isso eu achei muito legal. Trilha sonora, essas É. coisas, o pessoal tá produzindo mais em casa, não tá dependendo de grandes corporações, grandes Sim, estúdios. Isso é sim, ótimo. Sim, até Só quebrou que tem o um efeito paradigma, colateral. né? Tem muito mais som assim, abafado. Por quê? A galera, o que é mais barato tratar no estúdio é espuma. Então perfeito. o pessoal vai enchendo de espuma. Todo mundo fã. O que acontece? Para você tratar os paralelismos que são errados, você pode tratar com difusão, que é você espalhar esse som e o difusor é meio caro. Ou espuma que absorve tudo. Sim. Só que o que acontece? As espumas absorvem do médio para cima e não absorve os sons mais graves. Perfeito. Tá? A não ser que seja uma espuma de 15 centímetros de espessura, que isso não tem no mercado, que isso é caríssimo, né? Entendi. As espumas pegam do médio pro agudo. Então é o som da voz, o som do carro da pamonha, o som do S, o som de estralinho, latido de cachorro e tal. Ele absorve. Só que os graves, que a nossa voz tem grave. Então, perfeito. A parte Opa. do grave também. Opa. E os outros instrumentos, ela não absorve. Então a sala, quando você põe muita espuma, você Sim. vai pondo espuma, até dizer que aquele som não tá mais incomodando. Só que aí você tem outro efeito colateral, que é sobrar grave dentro da sala. Perfeito. Aí as produções caseiras costumam ser sons mais embolados. Sim. Aí o cara vai lá na mixagem e dá o agudo no equalizador. Mas aí já é um efeito artificial. Você pega um som natural bonito, estraga ele pela sala e depois tenta consertar dentro do computador. Sendo que se você tiver uma sala equilibrada. Então qual que é a nossa meta? É divulgar o uso de difusores nos home studios. Sim. Porque o difusor, ele trata o paralelismo sem absorver a energia do som.
E ele Entendi. deixa tanto o grave, quanto o médio, quanto os agudos existirem dentro da sala. Sim, O difusor tem sempre um aspecto aleatório, perfeito. superfícies aleatórias, que é para espalhar esse som, evitar esse paralelismo seco. Entendi. Entendeu? O som fica mais agradável, mais musical e até com uma certa reverberação mais longa. Só que você Entendi. trata com o difusor, não com o absorvedor. Eu acho, eu já fui em casas de amigos, de colegas, que é tudo espuma, cara. Você parece que tá entrando no É micro-ondas. É desagradável. desagradável. Isso, então não tá Entendeu? certo. No momento que você fecha a porta, parece que você está num Esse é o ambiente de erro mais pressão. comum hoje em dia em home studio e em estúdio sem projeto. Perfeito. Porque você tem planilhas, né, para equilibrar o som. Eu falo que eu trabalho com arquitetura musical. Por quê? Eu sou um luthier que faz ambientes para a prática de música. Esse ambiente é um instrumento musical, não adianta Sim, negar. lógico. Não, mas você não tem Então, dúvida você tem um nenhuma. violão dentro de uma sala, você não tem mais um violão, você tem o violão mais a sala mais o microfone. Sim. Eu toco piano, Ângelo, e é nítido. Eu sempre toquei em casa, e a sala era pé direito normal, uma sala normal, comprida e normal. Então eu estava acostumado com aquele som a vida toda. E aí, quando eu comecei a tocar em banda, você achava que era o som do instrumento, era o som do instrumento, era aquele. E aí eu comecei a tocar fora, comecei a ter banda, comecei a tocar em outros lugares, ia tocar. E aí eu ia, tinha lugares que eu vinha que era outro piano, cara. Era outro som, entendeu? Amplificava o som, parecia que eu estava num mundo, em outro lugar. No mundo mágico, né? No mundo mágico, cara. Eu lembro eu fui uma vez tocar num lugar grande, tipo, com muitos metros quadrados e teto direito alto, cara. Eu ouvia parecia que tinha 4 pianos dentro do lugar, e cada um com um tempo. Entendeu? Então você vê. Cara, se for ligar isso com a música, isso com a mixagem, isso com a percepção humana, isso com a história da arte, história da arquitetura, tem muita coisa para ser dita. Sim. Se eu der um grãozinho aqui, vai abrir a cabeça para outras coisas. Posso dar um grãozinho disso? Pode, lógico. A história da música, a história da arte com a história da arquitetura, como elas se fundem, né? Sim. Por exemplo, na época do canto gregoriano, perfeito, né? Lá 1200 e pouco, bem lá para trás. Não tinha microfone, não tinha caixa de som. Certo. A Igreja Católica usava a arquitetura, grandes templos, para ter aquela reverberação excessiva, aqueles delay, porque o canto gregoriano era cantado só por homens e era em uníssono, não tinha uma voz diferente da outra, cruzando igual os corais modernos. Entendi. Era um canto só masculino, cantado longo em latim. Então era para dar aquele aspecto mágico de que Deus está presente. Perfeito, espiritual, a reverberação, né? E o delay dava aquele aspecto mágico. Então, ninguém tinha... Se eu podia cantar o canto gregoriano na sua casa, não ia ser a mesma coisa. Por que na igreja era diferente? Por causa da arquitetura, que dava aquele reverb, aqueles delays, e que embolava aquele... Ou seja, não era feito à toa. Aí o cara parava de cantar, amém. A hora que o amém cessava, a igreja continuava, amém. Então aquilo dá um aspecto mágico. Cara. E hoje em dia, a liturgia mudou até na igreja católica. Sim. Tem mais violão, tem até às vezes uma bateriazinha, um piano, gente cantando e com microfones, com caixa de som. A acústica da igreja não conta mais, é a caixa de som. Igrejas então, novas, o arquiteto, cara, já tem um lugar para mesa. O arquiteto que faz igreja, principalmente as católicas, eles precisam mudar o paradigma. Entendi. Aquela estética do tempo do canto gregoriano não pode mais existir. Entendi. Porque é prejudicial, ninguém entende. O padre rezava missas em latim. Ninguém entendia latim. Beleza. Agora precisa entender, porque é português, né? Então tem que secar a igreja, tem que ter reverberação baixa para ter alta clareza. O que eu estava te falando, eu vejo em igrejas mais novas que na hora de montar já tem um lugar para a banda e já tem um lugar para o... e geralmente é fora do lugar da mesa de som. E tem também já a preocupação de botar a mesa de som. O espaço para o equipamento, né? Equipamento. Porque geralmente o técnico tem que ficar no meio da plateia, na mesma distância das duas colunas de som. Sim. Para atingir os dois ouvidos dele, ele tem a noção do que ele está regulando. É por isso que em festival sempre tem uma house mix no meio do público. A casinha. Você está regulando o som para quem? Não é para ver o som melhor. Você está regulando o som para você? Não, para o público. Então o técnico de som tem que ficar no meio do público. Perfeito. Eu faço técnica de som às vezes em alguns eventos, né? E geralmente eu chego para operar, a mesa de som está em cima do palco.
É, Isso não pode, cara, isso não tem lógica nenhuma. Você vai regular o som em cima do palco se o som tá projetando pra plateia? é, Você nem tá na frente da caixa de som, como você vai saber o que você tá regulando? sim. Isso é burrice. Não tem, Desculpa. né? Não tem Não lógica. tem lógica. Aí hoje em dia as mesas digitais são controladas via tablet, via iPad. Sim, Aí o que eu faço? Eu ponho um modem lá, boto um iPad na mesa e vou lá pro meio da plateia, fico no iPad certo. controlando. Ah, não quer pôr a mesa aqui? Tudo bem, eu vou lá do mesmo jeito. É perfeito, É. perfeito. Porque você está Então, fazendo a pro cabine de público. som não pode ser fora do foco da plateia. Cabine de som não pode Entendi, ser lá em cima, escondido. Porque o cara não vai ouvir o que a plateia tá ouvindo e não vai conseguir regular nada. entendi. E acontece muito, Angelito? 99% das igrejas tem o técnico de som fora de foco. Teatro, o nosso teatro de Londrina, Teatro Verde também, tem uma cabine lá no fundo, É, com lá uma no fundo, janela. lá em cima. Aí É, a janela filtra todo o som que vem das paredes, você fica só com uma janelinha e o som ali é totalmente diferente. Você sai da cabine e o som abre. é no alto do lado esquerdo. Não, é mesmo. embaixo. Embaixo? Embaixo do mezanino. Sim, Só tá num lugar quase bom, ele teria que estar avançado lá pra frente. A cabine lá é só pra entendi. guardar equipamento, não é pra operar. Entendi, Entendeu? entendi. Isso porque é um teatro, né? Isso que é um teatro. Que já foi bolado para isso. É, e pegou fogo, tinha um relatório minucioso, que inclusive eu fiz com esse doutor da Unicamp. Ele fez e me chamou de assistente, Ok. e muito gentilmente ele pôs meu nome em todas as páginas, esse relatório foi entregue pro governo e tal, Sim. e não cuidaram disso, e depois inaugurou o teatro, a gente teve que voltar a fazer retoque, até hoje tem retoque de acústica para fazer, mas é um teatro ótimo, graças a Deus. Sim, o Ouro Verde é sensacional. É isso, tá funcionando, tem um som bom, a gente conseguiu fazer Sim. um projeto lá de um som bom, Sim. inclusive é nosso projeto de Sim. sonorização lá do Você Ouro Verde. sabe A gente fez alvará de prefeitura, tinha um teatro em Londrina, não vou falar o nome, tava 35 anos sem alvará. A gente foi lá, fez todas as medições, todos para tirar o alvará Sim. do teatro. Teve teatro que teve o projeto, quando inaugurou, era um teatro para música erudita, basicamente. E quando inaugurou, começou a tocar os músicos lá e ninguém gostou da acústica. Aí depois foram atrás, porque que estava errado, o projeto estava ao contrário, em vez de fazer um teatro vivo para música erudita, fizeram um teatro seco, que é para fala. Entendi. E dança, porque a música na dança vem pronta do estúdio. Você põe uma trilha sonora e dança. Sim. Essa trilha sonora já tem reverb, delay, tem Tá tudo. tudo- Então o ambiente não pode ser reverberante. Sim. Então, para ter. Por isso que eu trabalhei na Dinamarca há um tempo, fiz uns festivais lá tal. Tem o teatro de música, o teatro de artes cênicas, o teatro de dança. E os cinemas. Não se junta tudo. Lá eles sabem, eles são um povo antigo, eles são Sim. inteligentes. Então tudo tem o projeto acústico e tem separação. Porque não adianta você ter um teatro seco e botar música erudita, os instrumentos não soam, fica horrível. Sim. Então aí esse teatro que foi feito, teve que fazer um projeto para reforma. Ó, Um dia vai ter uma reforma grande num teatro famoso da cidade, que vocês vão ver. Entendi. Teve eu lembro do Moringão. O Moringão, para quem não sabe, é o ginásio de esportes aqui de Londrina, é onde tinha os shows. Roberto Carlos, Normalmente, shows grandes. shows grandes. Totalmente errados. E eu sou da época dos anos 80, então eu peguei toda a galera do Inclusive rock. show do Sepultura. Show de Sepultura, entre outros, né? Mas eu fui no Ira, eu fui no Engenheiros do Havaí, fui no Paralamas de Sucesso, Legião Urbana e tudo. E eu lembro, cara, que tinha show que lotava e tinha show que ia pouca gente. E na hora da banda tocar, cara, quando você percebia nitidamente a diferença do som de quando o Moringão estava lotado, que era aquele monte de gente absorvendo. O pessoal vira tratamento acústico. Absorvendo. E aí eu lembro de shows que você não conseguia ouvir a banda porque estava vazia. Porque aí era tudo concreto. E o ambiente para música não pode depender da plateia. Tem que ter o tratamento médio. Aí Sim. você tem uma flutuação. É um pouquinho mais seco com plateia, um pouquinho mais vivo sem plateia. Então, é o que você está falando, né? Isso é de projeto. você misturar as Isso coisas. faz né? antes. Não adianta resolver o problema depois e sai mais caro. E aí eu percebia nitidamente, cara. A qualidade do som mudava completamente. E os técnicos de som tudo metido na boca. Igual essa simulação que eu falei que eu fiz com o pastor, que era engenheiro. Sim. Né? A igreja, método convencional, para fazer acústica depois era 2 milhões. Sim. Para ter o projeto acústico antes e executar a mesma igreja com isolamento e tratamento acústico já incluído na obra, saiu 1,30 milhões. Então. E de besteira grande que você já viu, Angelito? Tem uma igreja católica que me procurou, que estava com problema de som, falando, mas o forro acústico a gente já colocou. Só precisa tratar alguma outra coisa relativa a paredes. Aí eu fui lá ver, o forro era de isopor. Entendi. O isopor nem tem porosidade para absorver som
e nem tem peso para isolar som. Perfeito. Então o isopor não é material acústico. E tinha um forro, eu falei, já fiz o forro acústico, só que era um forro de isopor. Não era um forro acústico. Nada. Aí eu vou falar, eu sou vilão, porque eu tô pondo defeito no trabalho do arquiteto que veio antes de mim. Entendi. Então esse que é um problema. As besteiras acontecem o quê? O Quando arquiteto alguém... veio antes de mim que não conhece nada. É, porque tem muitos medalhões, né, na arquitetura. E Sim. se desenvolve, igual tem medalhões na música. Explica Chico o que é Buarque. o medalhão. Medalhão é quando a pessoa desenvolve um conhecimento e uma confiança do público que é inquestionável, torna ele uma pessoa inquestionável. Ah, ele já Perfeito. fez o Credit Card Hall. Entendi. Ah, ele já fez o teatro não sei o quê. Mas às vezes ele fez por sorte. E às vezes tem problema de nem acústica. ficou tão bom, Até o teatro que a gente falou agora há pouco, teve um cara que fez acústica aqui que não deu certo, ele não entendia. Tudo bem. Foi chamado para reunião, ele não quis nem ir na reunião. Entendi. Porque acontece muito, a galera se garante porque tem um nome na mídia, tem um nome, por exemplo, fez mansões em Alphaville e tal. Entendi. E se põe numa posição. E tem pessoas também que representam vendedores, né? Então, o meu maior problema é quando um arquiteto representa um vendedor, uma certa marca, uma certa loja, e ele já vai para o projeto com o gerente da loja. Perfeito. A primeira visita técnica. Aí o gerente da loja falou, tem tal material aqui, ó, que vai dar certinho para o teu cliente. Põe esse material aqui, esse material ali, você compra de mim, eu te dou 10%, 20% de comissão. Perfeito. Normal, Perfeito. até aí não tem nada ilegal, nada. Mas aí, quando vai lá, a RT é do arquiteto, não é do dono da loja. Aí o arquiteto, depois que não dá certo, a loja não se responsabiliza. É lógico. Não tem uma RT. Entendi. Então acontece muito, acontece muito. Entendi. Um caso específico de uma marcenaria, nada a ver com música. O cliente me procurou fazer uma reforma na marcenaria. Aí ele fez o projeto comigo, me pagou pelo projeto, pela consultoria, projeto, e eu dei a receita para ele aviar. Falei, ó, você precisa de uma porta acústica aqui, reforçada, você pode fazer essa porta, fica mais barato, eu te ajudo. Sim. E essa janela, ou você lacra essa janela, ou você põe uma janela acústica aqui que é mais caro, mas eu também te ajudo a construir, Sim. não precisa comprar. Comprada é 15 mil, eu te ajudo a fazer uma por 5. Perfeito. Isso aí. Aí o cliente, na dúvida, pegou o meu projeto e levou numa dessas lojas, né? E aí um engenheiro de dentro da loja, que é especialista em acústica e tal, falou para ele, não, a gente faz, em vez de você gastar aqui 30 mil para sua marcenaria, não, ele estava num bairro residencial com uma marcenaria, ele não Sim. podia estar lá. Lógico. Ele tinha que isolar. A gente vai lá, eu faço por 11, de 30 caiu para 11. Ele foi lá e fez. Depois que ele fez, deu uma semana, o cliente me ligou, Ângelo, eu tô ferrado. Perfeito. Porque eu fui na loja, os caras falaram que o teu projeto estava errado e que eles sabiam fazer. Foram lá, colocaram lã de vidro e gesso todas as paredes. O montante parafusado direto na parede dele. Então isso já não isola, né? Tá. Porque você está você somando o tá material contando, na mesma parede. Não é flutuando. Não né? é flutuante, Não é flutuando. E colocou gesso na marcenaria inteira do cara, que não precisava. A alvenaria dele já era boa. Certo. Então engrossou a alvenaria e não trocou porta nem trocou janela. E não fez uma absorção de ruído das máquinas interno, para melhorar o conforto do funcionário. Entendi. E aí o cara ficou com o mesmo ruído, o vizinho chamando a polícia, a prefeitura foi lá e embargou a empresa dele. E aí eu falei, mas e aí, mas que porta eles colocaram? Não puseram porta, falaram que só o gesso na parede. Então, quer dizer, o cara não fez projeto, fez projeto. Só que levou para comprar alguns materiais numa loja e o engenheiro tirou o projeto dele e falou, eu vou fazer por 1/3 do preço. Foi lá, fez o que ele tinha de material para vender, a loja não tinha porta acústica nem janela acústica. Sim. E vendeu um negócio de 11 mil, sendo que ele ia gastar 30. Entendi. E ele ficou sem atendimento e redundância. Entendi. Teve até teatro aqui em Londrina que tinha uma parede de 40 centímetros de alvenaria. Era um bunker. Sim. Não vaza som de uma parede de 40 centímetros de concreto, de bloco, com argila, com coisa antiga. Não vaza som. Aí foi colocado camada de lã de vidro e gesso. Aí quando você liga um som muito forte, esse gesso vibra e faz barulho. Perfeito. E não isola Ou nada. seja, não, além de não melhorar, piorou. E o telhado... Além de não adiantar nada, piorou. E o telhado em cima do palco, que era para Sim. ter um forro acústico bom para quando passar um avião, não atrapalhar tal, é uma telha de zinco. Meu Deus, Angelito. Tem um teatro em Londrina que o forro do teto do palco do teatro é uma telha de zinco. E teve projeto acústico, um arquiteto medalhão da cidade assinou o projeto. Perfeito, perfeito. Faz de qualquer jeito, né? Como que eu fico quando o dono da empreiteira me chama e fala, eu acho que nós vamos passar vergonha aqui.
Por que você acha? Eu falei, por causa disso, disso, disso. Como é que eu fico depois que já tem 20 milhões investido no lugar? Entendi. Como é que eu vou chegar e falar, gastaram... Então, Desses 20, pelo menos 8 foi jogado fora. Como é que eu sim, fico? Então, essa é a complicação. Você falou de casos esdrúxulos, sim, mais ou menos esses, assim. Coisa feita sem projeto e depois chama o projetista para resolver o pepino que o arquiteto medalhão não resolveu. entendi. Então, você está pensando num projeto, você está pensando em empreender alguma coisa, chama um técnico de acústica. Primeiro, vê se vai ter algum ruído, alguma música, algum som, se Sim, está próximo de vizinho. Se tiver, projeto acústico antes do arquitetônico, porque pode até o técnico de acústica, sim, projetista de acústica, inviabilizar o seu empreendimento. Falar, isso é inviável, aqui você não vai ter sucesso, porque o teu gasto vai ser muito maior e você não vai ter perfeito, lucro. perfeito, perfeito. Até esse trabalho eu Investimento, faço visitas técnicas. certo, Eu cobro um cachê, cobro um honorário para sim. fazer a visita A hora técnica com o cara. trabalhada. E lá eu estudo, falo, ó, aqui você vai gastar mais ou menos tanto para fazer. Aqui você pode investir que vai dar certo. Aqui não é inviável. Esse vizinho aqui, por mais que você isole aqui, vai vibrar essa parede e você vai ter problema. Entendeu? Entendi. Então o que eu mais E faço é é atender caro, Ângelo? problemas irreversíveis. Às vezes. Entendeu? E é caro. Não é caro quando você faz projeto. Certo. O caro é você investir numa coisa. Remediar é Você muito mais remediar é caro. muito mais caro. Por exemplo, você pega um lugar que está pintado, decorado, com cortinas, com tudo, com forro, com iluminação. Sim. Aí você tem que demolir aquele forro e fazer outro. Essa iluminação você vai fazer o que com ela? Não, você Pode está aproveitar, refazendo, né, cara? mas vai quebrar, vai amassar, vai riscar, vai fazer sujeira, vai gastar com... Começo de obra, você tem o custo do start da obra. Sim, Você já está fazendo uma obra, faz todos os projetos para fazer a obra uma vez só. perfeito. Você vai dar start de novo na obra, você vai gastar com caçamba, com alvará de prefeitura, com outro projeto, outro engenheiro, outro arquiteto. Né? Você gasta o start da obra tudo de novo. Entendi. E quando o projeto acústico vem antes, então o cara quis fazer um estúdio Por exemplo, o cara quis fazer um estúdio num quarto da casa dele. Perfeito. Muito comum isso, É, né? muito comum. Aí eu fiz as dimensões, falou, esse quarto vai dar um som ruim, você vai ter que tratar muito, vai gastar mais com tratamento. E o isolamento aqui, eu vou ter que fazer o box e na box. Vai custar, por exemplo, um quarto de 20 metros quadrados, você vai gastar 40 mil só com box e box. Aí ele falou, não, mas aí eu construo outra casa. Eu falei, cara, você tem terreno? Ele falou, tem um quintalzão aqui. Eu falei, cara, vamos fazer com aquela alvenaria que eu falei, desenvolvida com o doutor da Unicamp, que foi feito para a igreja. Aí eu usei a técnica adaptada, porque a receita de bolo não se usa numa obra na outra, sim, né? Sim, não então existe a gente receita de bolo, adaptou para outra obra, e ele fez o estúdio no quintal, no terreno. E fez o estúdio certo e tal. Aí ele gastou o mesmo dinheiro que ele ia fazer num quarto minúsculo, ele fez um estúdio, em vez de 20 metros, ficou com 35 metros quadrados o estúdio. E hoje ele produz música para todo mundo, exporta trilha para cinema, essas coisas. Que no quarto dele e fora o valor agregado na valor casa, agregado, né, ele aumentou a área da casa, ele continuou com o quarto disponível e fez um estúdio. Porque dentro daquelas frequências que eu falei, das 3 notas musicais, o estúdio não pode ter um pé direito convencional de casa, que é 2,70. Certo. Você faz um estúdio de 5 por 7, 5 de largura, 7 de comprimento, você tem que ter uma altura de pelo menos 3,5 metros, 3,20. Que casa que tem 3,20 de altura? Então você tem que construir fora. Entendi. Então por isso que o projeto acústico vem antes do arquitetônico, com todo respeito aos arquitetos. Não, mas é uma coisa óbvia. Primeiro tem que ter utilidade para eu construir. Não adianta eu construir para depois você ter um belo projeto de uma casa, entendeu? Por exemplo, sem saber a insolação do lugar, onde bate o sol da manhã, o sol da tarde. Você vai pôr qualquer casa naquele terreno? Não. Sim. Não vai pegar um projeto da internet. Sim. Você tem que ver onde bate o sol, onde bate o vento, onde tem privacidade para vizinho não ficar vendo você na sua cozinha lavando louça. Sim. Ângelo, sou um cara, a gente está terminando. Eu sou um cara que estou atrás de fazer uma construção, de reformar meu ambiente, de criar um estúdio em casa. Eu sou um empreendedor que estou montando meu negócio. Eu sou um empreendedor que já tenho negócio e estou sentindo essa necessidade. Eu sou um cara que está abrindo uma empresa ou um escritório e estou buscando conforto para os meus funcionários. Como eu te acho? Primeiro, meu WhatsApp, que eu atendo diretamente, né? Perfeito. Eu que sou o contato mesmo, que é o 439-9154-3854. Perfeito. É o WhatsApp Repita. da Áudio Sonora, 9154-3854. Perfeito. E nas redes sociais, Instagram, tem essas coisas? Instagram é Áudio Sonora Acústica. Áudio Sonora Acústica.
E nós temos um site que tem um histórico, portfólio, alguns trabalhos. Não dá para ter tudo, porque eu não tenho nem foto de tudo, mas tem aí Sim, 2% do que a gente fez, sim. que é o Você sabe, audiosonoraacústica.com. audiosonoraacústica.com. Eu não lembro se tem o BR, gente. Faz tempo que eu só entro pelo link e eu não É. decorei, mas eu acho que é audiosonoraacústica.com.br. Bem, se colocar áudio sonora, acha. Áudio Sonora É. Londrina, Áudio Sonora E, Engenharia e Acústica eu vou te falar Londrina. uma coisa, Ângelo, esse papo que você colocou de não tem muita foto, tudo. Quem tá trabalhando, cara, não tem tempo de ficar postando. Quem faz não fica Quem postando. não consegue ficar postando. Eu tenho o mesmo problema, cara. Eu faço as coisas, a hora de postar, Eu não posso. dá uma procrastinação Ainda tenho minha terrível. atividade de aeronáutica, né? Que eu ainda vou de ultraleve, lanço paraquedistas, ganho. Ai, que bacana. Faço as brincadeiras Podemos falar disso aí numa próxima. Numa próxima, que é uma atividade amadora, né? Então, Opa! E eu não posso também, porque não dá tempo. Ângelo, muito obrigado pela sua presença. A você que nos assistiu, espero que o Ângelo tenha trazido maiores informações, novidades para você. A acústica é algo muito importante para o lazer, para o trabalho. Repito, por trabalho, você diminui estresse, você diminui desenvolvimento de doenças, você melhora o comportamento das pessoas por meio da acústica. Então, você que assistiu, espero que tenha gostado, espero que tenha se informado. Está com dúvida, procura o Ângelo, ele deu os contatos aí. E eu agradeço mais uma vez aí a sua presença. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima vez.